Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 33, A Não Violência. Baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42, e Lucas, capítulo 6, versículos 29 a 30. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a quem quer que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te manto ou capa, dá-lhe também a túnica. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, a quem te solicita empréstimos, não voltes as costas. E a quem te tira o que é teu, não peçais de volta. Comentários. Em nosso encontro de hoje, voltaremos a sobrevoar o monte onde o amado Mestre Jesus, seus discípulos, simpatizantes e curiosos, encontram-se reunidos, desta vez para ouvir o código do reino dos céus. Ficará evidente que o doce Rabi traz uma mensagem aos homens e mulheres de boa vontade, e especialmente aos ignorantes das sábias leis de Deus, que o todo-poderoso arquiteto do universo não está preocupado com bajulações e lábias de seus filhos num culto de idolatria ao ego, e sim em que seus filhos descubram que o caminho de volta à casa do Pai Celeste passa pelo respeito mútuo, solidariedade, compreensão, altruísmo, perdão e renúncia à vingança, ao rancor, à ira e ao mal-querer. O simples fato de ele propor a união de mentes e corações, perdão e espírito de amizade por parte de seus filhos e seguidores, já passa de muito em termos de quintessência de paz profunda que desejava o profeta Moisés em seus tempos de guia de um povo bárbaro pelas terras áridas do deserto das terras cananeias, antes de chegar à terra prometida em que se estabeleceria a nação hebreia. Quem poderia imaginar que o passaporte para o reino de Deus passa pelo perdão às ofensas e espírito de serviço aos ofensores e inimigos? Isto, por si só, já descredenciava o amigo Galileu como profeta da maioria da população, que esperava um homem investido de poder, força e autoridade, que mandasse nas forças da natureza para realizar milagres, pestes para derrotar o famigerado invasor romano. Até os nossos dias de hoje, nossos irmãos judeus esperam por seu militaresco Messias para pôr fim à guerra e trazer a paz no Oriente Médio. Citando a lei de Talião, confira em Êxodo, capítulo 21, versículos 23 a 25, Levítico, capítulo 24, versículos 17 a 24, e Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, um código penal que os hebreus copiaram dos babilônicos a fim de evitar que as pessoas que se sentissem injustiçadas fizessem justiça pelas próprias mãos, de forma desproporcional à injustiça sofrida. O amado Mestre Jesus faz entender que tal procedimento foi importante numa época em que seus antepassados, que vagueavam pelo deserto, endurecidos de entendimento, tinham que ter leis a fim de criar o mínimo de paz nas relações. Mas agora os tempos eram outros, e um salto de qualidade era necessário para uma nova humanidade que surgia. O Cristo amado estava convidando a todos aqueles de boa vontade a despirem-se de ilusões de seus egos transitórios e não confundirem suas vidas e seus corpos, como faziam os povos ignorantes,
que se deixavam embriagar pelo brilho da prata e ouro, ou pelo sabor dos alimentos, ou pelas cobiças sensuais. E agora que os tempos chegaram, todos eram convidados a seguir o seu divino exemplo e se tornar não violento como ele, para que através da compreensão tornassem-se mansos e dignos do reino dos céus. Quando começa a falar, compara a autoridade de Moisés, endereçada aos pioneiros antepassados da fundação da nação hebreia, numa época violenta e bárbara, com sua autoridade, endereçada aos homens e mulheres de boa vontade, mais preparados para receber não um conhecimento, mas a sabedoria prática, e ele já havia demonstrado até ali que era digno, no mínimo, de ser comparado ao grande libertador do passado. Adeus, lei de Talião. Bem-vinda, lei da compreensão. Muito humilhante é a situação de ser esbofeteado em uma face por um agressor descontrolado emocionalmente. O sangue sobe até a cabeça e a vontade é de retaliar, como faria a lei de Talião, porém, o discípulo do amado Mestre é convidado a mergulhar nas águas pacificadoras do Evangelho e deixar de reagir para agir. Oferecendo a outra face significa encerrar ali mesmo a contenda, disputa ou embaraço, pois mais fácil será perder um amigo e ganhar um inimigo, que pode vir a pôr em perigo a integridade familiar, do que vencer quem orgulhosamente e egoisticamente desconhece as leis e ensinos do Mestre. O esbofetear está implícito nas afirmativas do Mestre. Não se refere apenas a uma agressão física, mas pode vir verbalmente e às vezes de onde menos se espera, como um cônjuge, familiar ou amigo íntimo. E assim mesmo, na solidão do cristão, somos convidados ao contentamento, pois a vida maior espera pelos mais bem treinados na paciência e tolerância para bem servir às causas do Pai Celeste. O próprio Mestre amado demonstraria, na prática, que suportar ofensas não é ter sangue de barata, mas sim estar em sintonia com o plano espiritual. Segundo os relatos do Evangelho segundo João, após o sumo sacerdote interrogar a Jesus, antes da crucificação, sobre sua doutrina, o doce Rabi informa-lhe que o povo e os judeus sabem da qualidade de seus ensinamentos e que estes podem atestar ao seu respeito. Eis que um soldado bajulador e puxa-saco do sumo sacerdote esbofeteia o doce Nazareno, exigindo que ele respondesse com subserviência. O mestre, após recompor-se, afirma, olhando nos olhos do soldado, oferecendo-lhe a outra face: se eu falei mal, dá o teu testemunho do mal. Mas se falei a verdade, por que me batestes? Confira em João, capítulo 18, versículos 19 a 23. No segundo exemplo, quando forças ignorantes, manipulando o poder que detêm em benefício próprio, no retirarem posses materiais, como o manto ou capa do exemplo, que é a principal peça do vestuário hebreu, somos convidados pelo amado Jesus a estar desapegados e impassíveis para entregar também a túnica que nos veste. É como se o Cristo estivesse nos convidando a sermos livres de apegos, como a nos dizer daqueles que, abusando da força física e violência, nos surrupiassem posses materiais. Deixa ir os anéis, para que não te retirem os dedos. A maioria de nós, ainda emocionalmente apegados às ilusões e caricaturas de realidade deste plano material, certamente reagiríamos diante de um assalto para defender nossas carteiras ou alianças, sob o risco de perder a vida.
Aquele que nos faz andar 1000 passos certamente se compara àquele que nos obriga, às vezes, a contar até 10. Isto é, testa nossa paciência. O doce Galileu nos conclama a ter paciência amorosa de tentar compreender outra alma que não seja a nossa, com suas dificuldades, características e idiosincrasias. Quem não gostaria de ser compreendido? Então, aquele que deseja ser cidadão do infinito e digno do reino dos céus, aprendendo a andar mais 1000 passos, terá tempo de conhecer melhor seu irmão e amá-lo como ele é, não como idealizamos. Quanto ao emprestar sem esperar devoluções, nos chama a atenção para o fato de que nem todo mundo tem a dignidade de devolver, reparar e quitar suas dívidas. Era comum a cobrança violenta, sob ponta de faca, ou obrigando o devedor à servidão por 7 anos, em algumas situações. O convite à misericórdia e perdão é para que não nos vinculemos karmicamente como inimigos, e sim como irmãos, ampliando a família universal. Claro que o Cristo amado sabe de nossa dificuldade de entender e pôr em prática, mas tempo é o que não nos falta na imortalidade espiritual dentro deste templo-corpo mortal. De passo em passo, seremos mais do que bonzinhos. Seremos perfeitos como o Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ele retira a formalidade exterior de buscar louvar ao Deus desconhecido e traz o protagonismo para a reconciliação com o irmão conhecido. Confira em Mateus, capítulo 5, versículos 22 a 26. Os 10 mandamentos, que buscam estabelecer a harmonia do homem com o Deus Criador e a paz do homem com o homem criatura, não foram suficientes. Era necessário que alguém da estatura e perfeição de um Cristo viesse nos mostrar como fazer este retorno à casa do Pai, onde reina a paz. Se você gostou deste episódio, não deixe de ouvir os outros desta série O Evangelho Comentado de Jesus, ou os outros áudios que podem ser ouvidos em nosso site em http://terraespiritual.com.br. Colabore divulgando nas redes sociais e ajude outros a serem luz do mundo e sal da terra.